Fala, meu povo! Aqui é o professor Alexandre Paiva para falar com vocês mais uma vez sobre história, e vamos falar sobre história do Brasil, Brasil República, e agora a gente vai separar, né, esse período da história. Deixa eu parar de passear aqui para não deixar as pessoas tontas. Opa, deixa eu voltar para cá. Nós vamos falar desse período, né, apesar de sermos uma república recente do ponto de vista histórico, e ainda somos uma república, porém ainda não vivemos a democracia na sua plenitude. Sempre parece haver algo que coloque em xeque essa nossa vocação democrática, né? Mas a gente vai seguindo o barco, tentando fazer o melhor possível. Então, apesar de ser uma república, né, recente, nós passamos por vários períodos conturbados, né? Então a gente vai começar a falar agora, dividindo a república. A gente tem várias divisões da república, do Brasil República, e vamos começar com a República Velha. A República Velha em si ainda tem vários recortes, né? Por exemplo, as revoltas que aconteceram durante o período republicano, durante a Velha República, a gente vai ter que falar deles de forma mais aprofundada em outro momento ainda, porque é muita coisa para ser falada, certo? Então vamos lá. República Velha, né? A República Velha, também conhecida como Primeira República, foi um período da história brasileira que se estendeu de 1889, com a sua proclamação, a 1930, e ficou marcada pela força das oligarquias, certo? Então a gente vai falar sobre esse momento onde também pode ser chamado de República Velha ou República Oligárquica também, né? Enfim, tem várias nomenclaturas, vários períodos também. Dentro da própria República Velha nós temos vários momentos diferentes, certo? Então vamos lá, República Velha. A República Velha é o período da história do nosso país que se estendeu de 1889 a 1930. Os marcos que estipulam o início e o fim desse período são a proclamação da República e a Revolução de 1930. Então teve a proclamação da República lá pelo Marechal Deodoro da Fonseca em 1889, e em 1930 tem a Revolução de 30, que vai marcar o final da Primeira República, certo? Esse período é mais conhecido entre os historiadores como Primeira República, por tratar do primeiro período da República do Brasil, né? Logo depois que nós deixamos de nos tornar império para nos tornar república, certo? O Brasil foi um império. Tivemos o primeiro império com Dom Pedro I, o segundo império com Dom Pedro II. Entre um império e outro tivemos o período regencial, né? Com a regência trina provisória, a regência trina permanente e a regência una, certo? E depois do segundo reinado, após o segundo reinado, com a queda do Dom Pedro II, nós inauguramos um período chamado de Primeira República, que vai de 1889 a 1930, certo? Resuminho básico, certo? A República Velha é chamada pelos historiadores de Primeira República. Primeiro ponto. Esse período foi iniciado com a proclamação da República, que fez com que o Deodoro da Fonseca assumisse a presidência. Deodoro da Fonseca proclamou a República, e ele que vai assumir o cargo provisório de primeiro presidente do Brasil. O período entre 1889 e 1894, também conhecido como República da Espada. A República Velha contou ao todo com 13 presidentes, e com outros 2 que não puderam assumir a presidência. O mandonismo, o clientelismo e o coronelismo são características importantes desse período. A gente vai dar uma destrinchada, né? Vamos destrinchar agora esse resumo sobre a Primeira República ou República Velha. A política dos governadores e a política do café com leite foram práticas importantes do arranjo político das oligarquias.
Foram dois arranjos políticos já. O Brasil já começa muito bem como república. Já começa com o toma lá da cá, né? Você resolve um problema que eu resolvo o seu. Isso é uma prática muito antiga no Brasil, infelizmente. O Brasil experimentou um avanço industrial embrionário, né? Assim, bem no comecinho, né? Como se fosse um embrião, nesse período, que resultou no nascimento do movimento operário no país. Então, o movimento operário no país surge a partir do momento que o Brasil começa a se industrializar. Com a indústria vão vir operários, com os operários reivindicando seus direitos, né, e melhores condições de trabalho, vai surgir o movimento operário, certo? A desigualdade social e a política corrupta nesse período motivaram revoltas em diversas partes do país. A Revolução de 1930 foi o acontecimento que precipitou o fim desse período e inaugurou a Era Vargas. Então nós temos esse período aí da Primeira República, que vai durar uns 40 anos mais ou menos. Contexto histórico da República Velha. A República Velha iniciou-se em 1889, quando aconteceu a proclamação da República no dia 15 de novembro desse mesmo ano. Esse acontecimento iniciou-se pela manhã, lá de manhãzinha do dia citado, né, do dia 15, quando os militares liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram o Visconde de Ouro Preto do gabinete ministerial. Ele era o primeiro ministro do Dom Pedro II, Visconde de Ouro Preto. Na sequência do dia, José do Patrocínio, vereador do Rio de Janeiro, proclamou a República. Vereador, né, da então capital do Brasil, José do Patrocínio vai proclamar a República. Nesse mesmo dia, tudo aconteceu dia 15. Após a proclamação da República, Deodoro da Fonseca foi escolhido como presidente provisório. Em 1891, o Marechal foi eleito presidente do Brasil para um mandato de 4 anos, mas renunciou ao cargo e foi sucedido pelo seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que permaneceu no cargo até o ano de 1894. Certo? Portanto, 3 anos. Esse período, 90, 92, 93, 4 anos. Esse período de 1889 a 1894, em que o país foi governado por 2 presidentes militares, é conhecido como República da Espada, porque as espadas são símbolos das Forças Armadas, especialmente do Exército Brasileiro. Por isso o nome República da Espada, porque um dos primeiros 2 presidentes do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, são ambos oficiais de alta patente do Exército, militares, certo? E nome de rua, né? Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, olha só, nome de bairro, de estação de trem, né? De ruas, de avenidas. Então, são pessoas importantes. Aí vai, por isso que o nome daquela avenida lá, Avenida Floriano Peixoto, por causa desse cara, é isso aí, né? Por que o nome do bairro é Deodoro, em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca, né? Tem uma estação de trem chamada Marechal. Não, Marechal não. É uma estação de Marechal Hermes, né? E tem o bairro chamado de Deodoro, em homenagem a Deodoro da Fonseca, que também tem ali uma estação de trem. Tem a famosa batata de Marechal. Que delícia. Vamos prosseguindo aqui, certo? Presidente da República Velha. Olha só quantos presidentes nós tivemos. Ao todo, a República Velha estendeu-se de 1889 a 1930 e contou com 13 presidentes que assumiram funções. Ao longo desse período, também aconteceu
de 2 presidentes eleitos não terem assumido a função por motivos de saúde ou por motivos políticos. Então a gente vai ter Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, Floriano Peixoto, de 1891 a 1894, Prudente de Moraes, de 1894 a 1898. Já Prudente já não é militar. Campos Salles, de 1889 a 1902. Rodrigues Alves, 1902 a 1906. Afonso Pena, 1906 a 1909. Nilo Peçanha, foi presidente de 1909 a 1910, só um ano. Hermes da Fonseca, seria marechal, que já era militar, de 1910 a 1914. Venceslau Braz, de 1914 a 1918, 2 anos só. Delfim Moreira, de 1918 a 1919, também um aninho. Epitácio Pessoa, de 1919 a 1922, ficou, portanto, 19, 20, 21, 4 anos no poder. Arthur Bernardes, de 1922 a 1926, e Washington Luiz, de 1926 a 1930, quando tem a Revolução de 30, e Washington Luiz é deposto do cargo de presidente da República. Então nós temos aí esses 13 presidentes, né, do Brasil do período de 1889 a 1930. Nós temos aí Rodrigues Alves e o Júlio Prestes, certo? Os 2 presidentes que foram eleitos não assumiram, os 2 presidentes que foram eleitos e não assumiram o poder foram Rodrigues Alves, já no seu 2º mandato, e Júlio Prestes. Rodrigues foi eleito para um segundo mandato em 1919, mas antes de assumir, faleceu por conta da gripe espanhola, que foi uma epidemia que se espalhou pelo mundo lá na primeira década do século XX. A gripe espanhola acomete o nosso presidente, Rodrigues Alves, e ele vem a falecer e não consegue, ele é eleito, porém não consegue assumir, não recebe a faixa presidencial para nos governar. Rodrigues Alves. Seu vice, então, assumiu para que uma nova eleição fosse marcada, e nela Epitácio Pessoa foi eleito. Já Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência por conta da Revolução de 1930. Júlio Prestes estava eleito quando a Revolução de 30 acontece e ele não consegue assumir o poder. Quem assume o poder após a Revolução de 30 é o senhor Getúlio de Moura Vargas, inaugurando assim a Era Vargas. Aí nós temos um mapa mental, sei que vocês gostam, mapa mental da Primeira República. Então a gente tem que ter assim, na Primeira República, quais eram as práticas políticas? As políticas dos governadores, certo? Com Campos Salles, que é uma política de troca de favores, a política do café com leite, cujo objetivo era a escolha de presidentes que podiam unir as oligarquias, né? Oligarquias cafeeira em São Paulo e a oligarquia mineira, né, lá de Minas Gerais. Então, a oligarquia do café e a oligarquia do leite, né, produtores de café e produtores de leite. Vale a pena sempre lembrar o que eram as oligarquias. Então as oligarquias vêm lá do grego, né? Na Grécia Antiga existiam as oligarquias, que eram pequenos grupos familiares, proprietários de terra, que controlavam o poder na Grécia. No Brasil é parecido, tá? As oligarquias são pequenos grupos, às vezes familiares, que detêm o poder econômico e também detêm o poder político. Então esses pequenos grupos é que determinavam
os destinos políticos do Brasil, certo? E na República do Café com Leite, ou eram representantes da oligarquia paulista, café, ou eram representantes da oligarquia mineira, leite. Eles ficavam revezando no poder. Um momento era eleito um presidente paulista, outro momento era eleito um presidente mineiro. É um revezamento de poder. Como é que seria possível? Enfim, por conta de várias manipulações, como o voto de cabresto, por exemplo. Né? O coronelismo e o clientelismo. O coronelismo tem como característica o voto de cabresto. E o que é o voto de cabresto? É quando o coronel, né, que é lá o líder do interior do Brasil, que tem o poder da violência, né, ele tem essa patente de coronel, que vem lá do Brasil Império ainda, com a criação da Guarda Nacional, e no interior do Brasil, a Guarda Nacional são milícias, eram milícias, né, fiéis, não a milícia que a gente tem hoje em dia, né, não vamos confundir com essa milícia, a milícia criminosa, né, mas eram milícias que eram grupos paramilitares, né, civis, que tinham acesso às armas, e os grandes proprietários recebiam essa patente de coronel para poder comandar a Guarda Nacional no interior do Brasil. Então, no interior do Brasil, eles guardaram essa patente de coronel e acabou virando um título, né? Um título de poder, como se fosse um título de nobreza. Então, o coronel, os coronéis comandavam através do voto de cabresto, né? Levava ali na rédea curta, né? Comandando, conduziam as pessoas de forma autoritária, truculenta e violenta a votarem quem eles queriam, né? Então isso é o voto de cabresto. E o clientelismo, o voto em troca de favores, né? Em troca, realmente venda de votos, né? O Brasil está tão avançado, isso nem tem mais hoje em dia. Voto de cabresto e voto em troca de alguma coisa, e ninguém faz mais isso. O Brasil avançou muito daí. O Brasil é um país moderno, um país que não tem corrupção, onde o povo não se corrompe, e também os políticos não se corrompem, as empresas não fraudam licitações, não há toma lá da cá. É um país evoluído, né? Esse Brasil, né? Perceberam a ironia, né? Então vamos lá. Constituição de 1889, que tem o federalismo, que é a autonomia dos estados, né? Com essa nova Constituição, os estados vão ser autônomos. Tem o sistema de poder vai ser o presidencialismo, com o chefe de estado, né? Com o presidente, com um mandato de 4 anos, certo? O sistema eleitoral é o sufrágio universal masculino. Todos os homens podem votar, os homens, as mulheres ainda não podem votar nesse momento no Brasil, não tem esse direito não. E um Estado laico, a separação entre o Estado e a Igreja, né? Antes, durante o Império, o Brasil era o sistema absolutista. Para vocês terem uma ideia, quem escolhia os bispos no Brasil era o imperador. Então, o Estado, durante o Brasil Império, o Estado e a Igreja se confundiam, né? Não dava para saber onde começava um e terminava o outro. Tanto que o único documento que você tinha para poder comprovar que você era um cidadão brasileiro, antes de se proclamar o Estado laico, era a certidão de batismo ou batistério, certo? Então vamos lá, as principais revoltas: a Guerra dos Canudos, revolta da vacina, revolta da chibata, guerra de contestado, tenentismo com a coluna Prestes e o cangaço, tendo como seu representante maior o Lampião. Então essas foram as principais revoltas durante o período da Primeira República ou República Velha. Periodização, né? Então nós vamos ter de 1889 a 1898 a consolidação dessa república que está surgindo, né? Que agora é velha, né? Porque era novíssima. No Brasil não tinha experimentado nenhum momento nada perto desse sistema político. 1898 a 1921.
institucionalização da política oligárquica, que eu já falei. 1921 a 1930, a decadência, o fim da República, fim da Primeira República e a Revolução de 1930. Isso aí, então, é uma divisão do período histórico que é a Primeira República, certo? Ou República Velha. Ainda característica da República Velha. A grande marca da República Velha, e pela qual todos a conhecem, é o domínio que as oligarquias exerciam no país. Então, esses pequenos grupos, grandes proprietários, riquíssimos e também poderosos, porque detinham, além do poder econômico, detinham também o poder político, né? Então, essas oligarquias exerciam domínio no Brasil. As oligarquias eram pequenos grupos, a maioria deles era associada com a agricultura e a pecuária, que detinham grande poderio econômico e político. O controle das oligarquias no Brasil dava-se por meio de práticas conhecidas como mandonismo, coronelismo e clientelismo. Então, essas eram as práticas, todas elas ilícitas, né? Não legais, mas enfim, então a gente tem o mandonismo, o coronelismo e o clientelismo como práticas da Primeira República, certo? Vamos lá. Vamos para uma definição simples a respeito de cada um desses conceitos. Mandonismo é o nome que se dá para o controle exercido por determinadas pessoas sobre outras, por possuírem uma grande posse de terra. No caso da República Velha, os grandes proprietários exerciam influência sobre a população local. Ela tinha uma plantação de café, um cafezal, na região da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Então, esse oligarca, que tinha um grande poder econômico na região, também influenciava politicamente essa mesma região. Esse é o mandonismo, ele é que manda. Coronelismo, prática em que o coronel, grande proprietário de terra, exercia seu domínio sobre as populações locais, de forma a conquistar os votos que eram necessários para atender aos interesses da oligarquia estabelecida e do governo federal. A conquista do voto da população local acontecia, por exemplo, por meio de distribuição de cargos públicos que estavam sob o controle do coronel ou também pela intimidação. Coronelismo. O coronelismo usava, nas eleições, usava de duas estratégias, por assim dizer, né? Ele podia distribuir cargos públicos, mas o que acontecia geralmente era a intimidação para que esse coronel conseguisse os votos necessários para a manutenção do sistema conhecida como a República do Café com Leite, por exemplo, certo? Clientelismo é a troca de favores que é praticada entre dois atores politicamente desiguais. Essa prática não precisa da figura do coronel para acontecer, pois toda entidade politicamente superior que realizava um favor a outro político inferior em troca de benefício está praticando clientelismo. Então, clientelismo é isso. Quando alguém numa instância superior, que é um político hierarquicamente superior ao outro, ele faz um favor ao político, por assim dizer, vamos dizer assim, do baixo clero, e se esse favor é feito, esse favor tem que ter um
retorno, tem que ter uma contrapartida, certo? Então é a troca de favores no meio político, geralmente por um político que tem mais força contra um político que tem pouca influência, certo? Outro ponto importante sobre a Primeira República é que diz respeito a duas práticas bastante conhecidas. A política do café com leite, e a política dos governadores, dois mecanismos que davam sustentação ao domínio político das oligarquias. Então esses dois grandes acordos, que era a política do café com leite e a política dos governadores, foi durante muito tempo, né, esses mecanismos eram utilizados para as oligarquias mandarem e desmandarem no Brasil, certo? A política, essa política, né, a política dos governadores, ou política dos estados, foi criada durante o governo de Campos Salles e estruturou o funcionamento de toda a política brasileira durante o período da República Velha. Sua atuação foi responsável por consolidar uma velha aliança entre o Executivo e o Legislativo ao longo da República Velha. Então o Campos Salles ele vai inaugurar essa política dos governadores, certo? Então era uma política que consolidava, né, tornava mais eficiente essa aliança entre o Executivo e o Legislativo ao longo de toda a República Velha. Nessa política dos governadores, o governo federal dava seu apoio para a oligarquia mais poderosa de cada estado, como forma de reduzir as disputas locais entre as diferentes oligarquias. Em troca do apoio, as oligarquias tinham como dever eleger deputados e orientá-los a apoiar as pautas do Executivo e do Legislativo. Então, assim, o governo federal, no papel, né, do presidente, da Câmara Federal também, né, que aqui, nesse momento aqui a capital é no Rio de Janeiro, o governo federal ele apoiava a oligarquia mais poderosa daquele estado. São Paulo, com a oligarquia mais poderosa, é a do café. Vão apoiar a oligarquia do café. Minas Gerais, com a oligarquia mais poderosa, a do leite, produtores de leite. Vamos apoiar os produtores de leite. Certo? Então o governo federal dava apoio para essas oligarquias regionais. Em troca desse apoio que o governo federal dava, essas oligarquias locais de São Paulo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Pará, enfim, essas oligarquias locais tinham que eleger deputados que iam apoiar o governo federal nas decisões que ele tomasse. Entenderam? Então era um toma lá da cá. Eu apoio vocês, o governo federal. Vou apoiar vocês no que vocês precisarem, vou mandar verbas, vamos abrir estradas, vamos construir escolas ali, vamos dar um jeitinho da merenda ficar um pouquinho mais cara, para pegar um dinheirinho ali, né? Superfaturar ali, fazer uma ponte ali com material de baixo custo, falando que foi caro pra caramba, para embolsar um dinheiro, né? Enfim, o governo federal dava esse apoio. Em troca, os estados, os políticos daquele estado, tinham que eleger deputados que iam fechar com o governo federal. Era a política dos governadores, era um toma lá da cá danado, né? Grandes acordos. E o povo? O povo que se lixasse. Né? O negócio era manter o poder. Né? O povo era alguém que entrava na equação quando tinha eleição.
como é até hoje nesse nosso país, nesse nosso Brasil varonil, certo? Ainda sobre a política dos governadores. Para que a política dos governadores desse certo, o coronel era uma figura essencial, uma vez que todo o arranjo para conquistar votos para eleger os deputados da oligarquia era feito por essa figura. O coronel é que organizava toda, né, que organizava a eleição de modo em que determinado deputado que iria apoiar o governo federal ganhasse. O coronel, enquanto figura de poder local, utilizava-se do seu próprio poderio financeiro para executar pressão para que os eleitores votassem no candidato desejado. A intimidação dos candidatos ficou conhecida como voto de cabresto, certo? Os coronéis, por sua vez, não obtinham a quantidade de votos desejados somente pela intimidação, mas também por meio da manipulação eleitoral. Duas práticas muito comuns eram utilizar o registro de pessoas mortas para que uma mesma pessoa pudesse votar diversas vezes e manipular as atas eleitorais. Então era tudo controlado pelos coronéis. Eles obrigavam as pessoas, através do seu poder econômico e também muitas vezes através de violência, a votar no candidato que o coronel queria, que o coronel indicava para todo mundo votar. E também pegava o registro, né, documento de pessoas que já haviam morrido, para que as pessoas pudessem votar mais de uma vez. Quando nada disso dava certo, ele ia lá na ata eleitoral, no documento, dizendo quantos votos que fulano de tal teve naquela sessão. Ele alterava a ata, colocava mais votos para o deputado que ele queria e retirava votos de outro. Simples assim. Através do que? Através da violência, do poder coercitivo e também do poder econômico. Então a gente tem aqui algumas figuras que simbolizam muito isso, né? A gente tem aqui essa figura que ela vai falar, é o Zé Besta? E aí ele vai falar assim, não, é o Zé Burro. Aí o voto de cabresto, né? O coronel levando o povo para votar, né, nessa urna, né, que é aqui é a representação de uma urna romana, né? Essa mulher aqui também vestida de romano, certo? E aqui a gente tem, né, o coronel e o jagunço dele lá atrás, o capanga lá atrás, um trabuco com uma espingarda, né? O cara vai ter que votar em quem ele está indicando, certo? E aqui menorzinho nós temos também, né, uma manipulação do voto, mas já com nossa urna moderna, mas indicando que ainda existe manipulação de votos. Nesse caso não tem mais o coronel, não tem mais o voto de cabresto, né, desse jeito, mas tem o clientelismo. A política do café com leite. Então a gente tem aqui o cara do café de São Paulo, né, e o cara do leite de Minas Gerais. Minas Gerais com leite e São Paulo com café. A política do café com leite é um dos conceitos mais conhecidos desse período e faz referência ao acordo que existia entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais a respeito da escolha dos presidentes. Esse acordo estipulava que as oligarquias citadas revezariam os candidatos que concorreriam à presidência. Então, o acordo era o seguinte: vai ter um presidente de São Paulo. Então a galera de Minas apoia a candidatura desse cara. Esse cara é eleito. Ah, mas o acordo é o seguinte: na próxima eleição, São Paulo é que vai apoiar o mineiro para assumir o poder. E isso ficou conhecido como República do Café com Leite. Então, somente representantes das oligarquias ou de São Paulo, café, ou de Minas Gerais, leite, é que eram presidentes da República durante o período da República Velha. Certo? Um ponto importante a respeito da política do café com leite é que os historiadores têm apontado limites para o seu uso, uma vez que a atuação dessa prática de revezamento não se estendeu por toda a República Velha, já que representantes de outras oligarquias também foram eleitos no curso desse período. Então, era algo
que era corriqueiro. Porém, haviam exceções, né? Presidentes de outros estados, que não São Paulo e Minas, também eram eleitos. Mas essa política do café com leite existiu. Ou seja, durante a maior parte da República, da República Velha, quem controlava o Brasil era Minas Gerais e São Paulo. Apesar da capital do Brasil ser no Rio de Janeiro. Olha só que coisa interessante. Características socioeconômicas na República Velha, ou Primeira República. A República Velha foi um período em que o Brasil esboçou um sentimento em um desenvolvimento industrial, mesmo que bastante tímido. Os reflexos do desenvolvimento industrial do país deram-se de maneira concentrada, destacando-se principalmente a cidade de São Paulo, que teve um grande salto populacional nesse período da República Velha, por conta da implantação das indústrias em São Paulo. O desenvolvimento industrial e urbano que aconteceu em partes do Brasil levou ao desenvolvimento de um movimento operário, que teve a atuação destacada no final da década de 1910. Apesar do desenvolvimento de uma indústria embrionária no país, a nossa economia permaneceu extremamente dependente da exportação de café e assim ficou até a década de 1950. Então o Brasil ele vai ter um desenvolvimento industrial tímido, porém que trouxe várias mudanças, né? E a cidade de São Paulo vai se destacar nesse momento, tá? O Brasil vai ter, a partir do surgimento das indústrias, um movimento operário, né? E esse movimento ele vai ser extremamente importante porque vai reivindicar direitos que os trabalhadores, que os operários do chão da fábrica não tinham, né? Então, o Brasil ele vai ter essa relação conturbada, o governo brasileiro, com os sindicatos, né? Com os donos das indústrias e os sindicatos, os operários. E esse embrião de indústria que aconteceu no Brasil, ela vai ser muito boa. Porém, o Brasil ainda já era e ainda é muito dependente do setor agrícola, né? E naquela época, até 1930, ou seja, de 1910 até antes, né, antes da abolição, ainda no século XIX, até meados do século XX, por cerca de 1950, o Brasil era extremamente dependente da exportação do café, certo? Revoltas. Tivemos algumas revoltas no Brasil durante o período da República Velha, né? Então, quando o assunto é sobre direitos sociais, a República Velha é marcada como um período em que esses direitos foram bastante desrespeitados. Os direitos individuais eram muito desrespeitados. O desrespeito aos direitos sociais e a existência de uma desigualdade evidente fizeram com que esse período também fosse de luta para mudar para muitos que buscavam uma condição de vida mais digna e que estavam insatisfeitos com as ações praticadas pelos governos. Então, na República Velha havia muito desrespeito aos direitos individuais. E esse desrespeito vai gerar graves revoltas, porque essa galera estava, pelo trocadilho, esse pessoal estava revoltado com o governo central, o governo federal, e por isso vai provocar rebeliões, vai provocar revoltas, ou seja, os revoltados produzem revoltas, insatisfeitos com o governo federal. Para vocês terem uma ideia, existe inclusive uma frase que geralmente é atribuída ao presidente Washington Luiz, que dá o tom da forma como a questão era tratada na República Velha.
Essa suposta frase dita pelo presidente foi mais ou menos assim: a questão social é caso de polícia. Tipo assim, não vem se manifestar não, que tu tá errado, eu mando a polícia te descer a mão, te sentar a mão e ainda mando prender você. Então, manifestação pelos direitos era algo que não havia. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, que a gente vai ver em algum momento com mais calma. Esse primeiro quadro aqui é a Guerra de Canudos. Esse segundo aqui é a Revolta da Vacina, que já não é um quadro, aqui já é um retrato. Vocês podem perceber, tem um caminhão virado e tem uma população protestando lá atrás. E aqui nós temos a Revolta da Chibata, que foi liderada por esse marinheiro negro chamado João Cândido. João Cândido, que é cidadão da Baixada Fluminense, tá? Só para deixar claro. Nosso nome na história aí. Então aqui as revoltas, né? Primeiro, a revolta de Canudos. Segundo, a revolta da Armada, da Marinha. Terceiro, revolta da Vacina. Quarto, revolta da Chibata, liderado por João Cândido. Sexto, quinto, Guerra de Contestado. Sexto, revolta da Forte de Copacabana. Revolta do Forte de Copacabana. E depois nós temos a Revolta Paulista de 1924 e a Coluna Prestes a Coluna Prestes posterior, que foi a última. Então nós tivemos várias revoltas. Não coloquei as outras duas que ainda não ia acabar não cabendo aqui na nossa tela, certo? O fim da República Velha. Tudo chega ao fim. A política da República Velha entrou em crise porque a estrutura política que sustentava as oligarquias no poder começou a ruir. A base começa a ceder. A decadência da política da República Velha está relacionada com as disputas pelo poder entre as oligarquias e com o surgimento de movimentos de oposição que lutavam para impor uma alternativa ao modelo oligárquico. Então, internamente havia uma disputa de poder entre as oligarquias. Vamos pensar que na maioria das vezes o governador era paulista ou era mineiro. E o pessoal do Rio de Janeiro ficava como? As oligarquias fluminenses, que também produziam. E as oligarquias gaúchas, e santa catarinenses. E as oligarquias nordestinas estavam totalmente, quase que totalmente, abandonadas durante o período da Primeira República. Certo? Os estados estavam praticamente abandonados. E é porque havia o revezamento só entre São Paulo e Minas Gerais. Diretamente o fim da República Velha está atrelado com a disputa na eleição presidencial de 1930. Nessa disputa, paulistas e mineiros romperam com seu acordo, pois os primeiros não queriam realizar o revezamento, conforme estipulava a política do café com leite. Segundo, sendo assim, os paulistas lançaram Júlio Prestes e os mineiros aliaram-se com outras oligarquias e lançaram Getúlio Vargas como dificuldade vamos lá. Sendo assim, os paulistas lançaram Júlio Prestes e os mineiros aliaram-se com outras oligarquias e lançaram Getúlio Vargas como candidato à presidência. Então é o seguinte, os paulistas romperam o acordo. Os paulistas não queriam, assim, o presidente era um paulista nessa época, nesse momento, era um paulista, certo? Então, qual era o acordo da República do Café com Leite? Era que os paulistas apoiassem um mineiro. Sendo que os paulistas quebraram esse acordo. Os paulistas quebraram esse acordo. O que eles fizeram? Os paulistas indicaram um outro paulista, que é o Júlio Prestes.
Os mineiros, revoltadíssimos, super chateados com essa atitude dos paulistas, aliaram-se a outras oligarquias, né, como por exemplo a do Rio Grande do Sul, algumas do Nordeste, e lançaram Getúlio Vargas como candidato a presidente. Getúlio Vargas, ele é gaúcho, era do Rio Grande do Sul. Então, o acordo foi quebrado de vez. Após serem derrotados, a chapa de Vargas, chamada Aliança Liberal, rebelou-se quando o vice de Vargas, chamado João Pessoa, foi assassinado. O assassinato de João Pessoa não teve relações com a disputa eleitoral daquele ano, mas foi utilizado como justificativa para o levante contra o presidente Washington Luiz. Vamos lá. O presidente do Brasil nessa época era o Washington Luiz, que era um paulista. Então os paulistas, ao invés de indicarem um mineiro, indicaram um outro paulista, que é o Júlio Prestes. E aí os mineiros se aliaram a outras oligarquias de outros estados, né, incluindo a Rio Grande do Sul, para eleger o Getúlio Vargas presidente da República. E o vice do Getúlio Vargas era um paraibano, arretado, chamado João Pessoa, que hoje em dia dá o nome à capital do estado da Paraíba. João Pessoa foi assassinado lá no seu estado original, na Paraíba. Só que foi um crime passional. Foi um crime de uma mulher que esfaqueou, né, como diz lá no Nordeste, enfiou a peixeira no bucho de João Pessoa, e João Pessoa morre. Esse assassinato de João Pessoa não tinha nada a ver com política, mas o Getúlio Vargas, inteligentemente, malandro, começa a falar que o assassinato de João Pessoa foi encomendado pela galera do Washington Luiz e, consequentemente, pela galera do Júlio Prestes. E começa um levante, uma revolta contra o presidente da República naquele momento, que é Washington Luiz, que também é nome de rodovia. O resultado foi uma revolta conhecida como a Revolução de 1930. Foi a derrubada do presidente Washington Luiz em outubro de 1930 e o impedimento que Júlio Prestes assumisse a presidência. Júlio Prestes estava eleito, porém não assumiu a presidência porque Getúlio Vargas, junto com a Aliança Liberal, dá um golpe de Estado e tira o Washington Luiz do poder. No mês seguinte, ou seja, em novembro de 1930, Getúlio Vargas assumia como presidente provisório do Brasil e iniciava um mandato que se estenderia por 15 anos. Durante 15 anos, Getúlio Vargas foi presidente do Brasil, só pelo poder. Peraí, gente, eu me perdi aqui. Então Getúlio Vargas, ele tira o poder do Washington Luiz e fica no poder durante 15 anos do Brasil. Durante 15 anos o Brasil teve no poder um presidente que não foi eleito. Era um presidente provisório que se tornou presidente do Brasil no caráter até ditatorial durante 15 anos, chamado Getúlio Vargas. Certo? Então, pessoal, aqui a gente encerra o nosso encontro falando sobre República Velha, que foi esse período da história do Brasil, e depois nós vamos ver com maior propriedade, com atenção, sobre as revoltas do período da República Velha, certo? Então, meu povo, fiquem com Deus, foco, estudem e a gente se vê numa próxima aula. Fui! Tchau!